O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, segundo o Ministério da Saúde. O SUS garante cerca de 95% dos transplantes que são realizados no país. Apesar do grande volume de cirurgias realizadas, a quantidade de pessoas em lista de esperas para receber um órgão ainda é grande. Só em Minas Gerais são mais de 5.600 pessoas na lista de espera. E com o avanço da variante Ômicron no Brasil, com recordes de contaminações diárias por Covid-19, os transplantes de órgãos e de sangue caíram consideravelmente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, houve uma redução de 55% no número de doadores no estado. Em dezembro de 2021, foram 20 doações e apenas 9 em janeiro. Desde o começo da pandemia, os doadores e receptores de órgãos são testados para a Covid-19. No caso de doadores vivos que estejam contaminados, é preciso esperar um mês para a recuperação, o que atrasa a fila de espera pelos órgãos. No último dia 7, o Hospital Regional de Barbacena realizou a captação múltipla de 6 órgãos, entre eles coração, fígado, 2 rins e 2 córneas. Olha, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos receber agora no estúdio o Dr. Gustavo Fernandes Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Dr. Gustavo, uma boa noite, seja bem-vindo ao Diversa em Rede. Boa noite, Elias, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para a gente discutir um tema dessa elevada importância para a sociedade como um todo. Sem dúvidas, doutor Gustavo. Eu quero, inclusive, começar já essa nossa conversa falando sobre doação de órgãos, né? Elas salvam vidas, a gente sabe muito bem disso. Quais são hoje as maiores dificuldades em conseguir doadores, doutor Gustavo? Bom, o país tem um sistema de transplantes muito bem desenvolvido. É o maior programa público, como você mesmo citou aqui, do mundo. No entanto, a gente ainda tem uma taxa de negativa familiar muito elevada no nosso país. Na ordem de 42% das famílias negam a doação no momento que é possível fazer essa doação. E, na minha opinião, isso é falta apenas de conhecimento do tamanho do problema que existe na nossa sociedade. Nós temos mais de 50 mil pacientes aguardando por um órgão no nosso país. E se ter um sim atrás desse momento poderia salvar várias vidas. Com certeza, doutor Gustavo. E nesse mesmo sentido, né, eu queria saber também quem está apto, por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando, que têm vontade de ser aí doadoras de órgãos, como é que elas fazem? Quem é que está apto a fazer essa doação? Bom, nós temos 2 tipos de doadores. Os doadores falecidos, esses são aqueles que evoluem com morte encefálica, ou seja, morte cerebral. O paciente pode sofrer um trauma, um AVC, poderia ser um derrame, que são as principais causas de morte encefálica. Uma vez diagnosticado a morte encefálica, depois de testes clínicos e de imagem, será constatado a morte do paciente. Nesse momento é que se vai se avaliar a possibilidade de doação. O tempo é muito curto entre o diagnóstico da morte encefálica e a chance daquele paciente se tornar um doador, uma vez que o coração precisa continuar batendo até a retirada dos órgãos. Então é nesse momento que a família vai ser abordada. A maioria das vezes a família respeita a vontade daquela pessoa que no passado se disse doadora no passado. Eu sou um doador. Ou seja, você discute isso com a sua família vai ser abordada no momento adequado, uma vez feito o diagnóstico, e a família normalmente vai seguir a vontade daquele paciente. Então, é discutindo em casa com a família que se vai permitir a doação de órgãos. E, doutor Gustavo, várias pessoas, como o senhor bem disse agora, estão, infelizmente, precisando, né, de uma doação de órgãos. E nesse mesmo contexto, como é que essa fila de transplante ela é organizada? Ela é organizada estadualmente, nacionalmente? Como é que ela funciona? Perfeito, Elias. No Brasil, a gente tem cada órgão com seus critérios de alocação. Vamos, por exemplo, no rim. O rim, nós temos em todo o Brasil locais onde se fazem um transplante. Vamos dar um exemplo nosso, prático, aqui em Juiz de Fora. Nós trabalhamos aqui na Santa Casa de Juiz de Fora, onde se faz os transplantes. Toda vez que existe um doador na nossa macro-região, Campo das Vertentes e Zona da Mata, esse órgão vai ser oferecido primeiro para essa região. Se não houver nenhum receptor nessa região, vai para o estado de Minas Gerais. Se não houver ninguém em Minas Gerais, ele vai para o Brasil. Para você ter uma ideia, nesse exato momento agora, eu estava no telefone há 5 minutos atrás, recebendo uma oferta de um rim de Santa Catarina. Não existiu nenhum receptor no estado, foi ofertado para o país e o nosso receptor que está na lista vai receber esse rim que está vindo de Santa Catarina nesse momento.
Muito bom, né, doutor Gustavo? Isso mostra realmente como é uma rede muito bem planejada. Para você que está me acompanhando agora, a gente às vezes não consegue enxergar, né, como o outro que precisa estar nessa fila de transplante pode realmente estar precisando com urgência. Então, se você passar por uma situação difícil, ajude, né? Nós sabemos que, infelizmente, perder um ente querido é difícil, principalmente num momento como esse. Ter uma decisão como essa também é um ato de solidariedade, é um ato de amor. E por isso eu queria até mesmo aproveitar, doutor Gustavo, porque muitas pessoas, às vezes, temem que, por exemplo, olha, meu ente querido teve morte encefálica, então eu quero fazer a doação do órgão. Isso vai atrapalhar no velório, isso vai atrapalhar também durante a despedida, não tem nada a ver, não é isso? É verdade. Elias, o sistema ele funciona para atrapalhar o mínimo possível, né? A gente entende que uma vez que ele vira um doador, logicamente vai ter um tempo para a cirurgia de retirada. Muitas vezes tem que organizar toda a logística de todas as equipes de captação de rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, estarem no hospital ao mesmo tempo para fazer essa cirurgia. Então, muitas vezes, como aconteceu em Barbacena, um exemplo claro disso, precisa-se organizar uma logística de vários profissionais de várias cidades ao mesmo tempo se deslocando para aquele hospital. Então, existe um tempo, normalmente, que se aguarda para que seja feita a retirada dos órgãos. Depois de retirada dos órgãos, o corpo vai estar nas condições ideais para se proceder com o enterro. E nesse mesmo contexto, né, aproveitando, nós sabemos que muitas pessoas que estão nos acompanhando, que querem ser doadoras, que querem aí, né, estar aptas a doar, nesse sentido, existe alguma contraindicação? Quem é que não pode doar órgão ou não existe isso? Todo mundo está apto a fazer uma doação? Com relação à morte encefálica, uma vez em óbito, hoje a gente está vivendo um momento da pandemia. Até o momento, existe uma nota técnica do Ministério da Saúde de março de 2020 que proíbe todo doador com Covid positivo possa ofertar os seus órgãos. No entanto, depois de 2 anos de pandemia, já temos muitos casos em outros países que doadores ofertaram órgãos que não o pulmão, e esse vírus não foi transmitido. Então está nesse momento em discussão, em pauta, na mesa do Ministério da Saúde, uma possibilidade da gente poder utilizar órgãos que não o pulmão para pacientes com Covid positivo. No entanto, a gente também tem outras fontes de contraindicação. Por exemplo, pacientes com câncer também não podem ser doadores, pelo risco de transmissão do câncer. Então a gente tem alguns pontos específicos e cada órgão tem as suas particularidades. O órgão que é mais doado no Brasil é o rim e o órgão que é menos doado, o pulmão, porque cada órgão tem as suas particularidades de chance de sucesso de um transplante. Doutor Gustavo, para a gente poder também concluir a nossa entrevista, as pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem ser doadoras, elas podem então fazer aí, quem sabe, um pré-cadastro? Existe esse sistema de pré-cadastro no Brasil ou não, apenas família mesmo? Uma postagem na rede social, por exemplo, a pessoa tem uma rede social, fez uma postagem, olha, eu quero ser doador, sou doador, é válido também? Toda manifestação ela é positiva. Toda. Não existe nenhum documento, não existe nenhum documento que você possa lavrar em cartório, não existe nada que irá fazer que você seja um doador. O mais importante é você expressar para a sua família, para as pessoas mais próximas de você, o seu desejo de se tornar um doador. Esse talvez seja um dos atos mais nobres do ser humano. Em um momento de mais dificuldade, de maior dor de uma família, ele permitir que aquela pessoa ainda possa ajudar o próximo. Então, converse com a sua família, converse com as pessoas ao seu redor para que você possa ser um doador num caso de uma fatalidade de morrer com morte encefálica. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Diversa em Rede. E para você que nos acompanhou também, fica aí também a informação. Quem sabe, né, as falas do doutor Gustavo possam servir também para que você consiga levar, né, a importância da doação de órgão para outras pessoas. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Elias, a oportunidade e boa noite a todos. Boa noite.